Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes. Hoje nós estamos aqui iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar e vamos falar sobre o estado do nosso planeta, que é um mundo de expiação e de provas. Antes de mais nada, gostaríamos de dedicar especialmente esse programa à nossa companheira Rosana Vergaças, participante aqui conosco, que fará uma operação e estamos vibrando muito por ela para que tudo corra bem. Temos certeza de que o melhor está garantido para ela, para toda a sua família. Então, Rosana, receba aqui o nosso abraço e nossas vibrações, não só dos participantes, mas com certeza de todos os ouvintes. Participando desse programa aqui conosco, temos meu pai, Lidiane Barreto, eu, João Menezes, e minha esposa, Jane, que fará a leitura da mensagem inicial. Do livro O Espírito da Verdade, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Contrastes. Existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho, no entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos, todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem em abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente. Contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. André Luiz. Senhor Jesus, Mestre de nossas vidas, aqui estamos no início desse programa a te pedir que abençoe o nosso propósito de aprender um pouco mais os teus evangelhos, que são esse presente de Deus para a humanidade, e que possamos agradecer, como disse a mensagem, a este planeta que, apesar de ainda muito sofrimento, muitas desigualdades, tem nos proporcionado oportunidades para o nosso progresso, que possamos aproveitar essas oportunidades em nossas vidas, auxiliando não só a nós mesmos, mas também ao planeta a se tornar um mundo melhor e mais agradável para todos. Fica conosco, Senhor,
Que assim seja. Então nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje nós vamos estudar os itens 13 a 15, que trata de mundos de expiações e provas. Inclusive, o planeta em que vivemos está nessa classe de mundos habitados. E por isso, inclusive, lembrando a mensagem que foi lida pela Jane, há tanto contraste aqui na Terra. Pessoas que já estão despertas para fazer algo de útil, em benefício dos outros, e aqueles que são completamente diferentes e até também, às vezes, incentivando a violência, e alguns chefes de governo, ditadores, Então temos esses contrastes ainda no nosso planeta. Lembrando que essa parte final do Evangelho sempre é mensagem de espíritos comunicantes. E esse 3 itens é de Santo Agostinho, Foi ditado em Paris em 1872. Então diz aqui nosso companheiro Agostinho: que vos direi dos mundos de expiações, já não saibais, pois basta observeis o que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice da grande imperfeição moral. Por isso os coloca Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender ao planeta mais ditoso. Então nós vemos aqui no início Santo Agostinho falando da situação do nosso planeta, que não é mais um planeta primitivo, apesar de que, pelo comportamento, ainda existem muitos espíritos que estão praticamente nessa fase ainda. Um pé no mundo primitivo ainda. De viver somente para as coisas do corpo, só para as coisas físicas, sem noção nenhuma que é um espírito imortal. Interessante que ele fala aqui do penoso trabalho, que é uma das características do mundo de provas e expiações, O trabalho, ele é penoso, mas o trabalho, de forma geral, é uma característica de todos os mundos, inclusive os mais evoluídos, Não pensemos nós que quando a Terra passar para o mundo de regeneração ou para o mundo de todos, que a gente vai deixar de trabalhar. Muito pelo contrário, Quanto mais evoluído o espírito, mais tarefas ele pega para si e com prazer, Só que o trabalho não tem mais essa característica de ser penoso, de ter que ser um trabalho braçal, para sustento. Ele é um trabalho muitas vezes mais intelectual e é um trabalho que a gente faz com prazer, porque a gente já despertou para beleza e necessidade de trabalho em nossas vidas. E quando Moisés procurou nos mostrar como foi formado o mundo de uma forma bastante alegórica, ele fala que depois de criar o homem, Deus achou que a obra estava boa e descansou no 7º dia, Só que Jesus veio dizer o contrário, quando afirmou, o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, essa frase de Jesus confirma aí as palavras de João Carlos, quando falou que trabalho é uma coisa que é comum no universo, independente da evolução dos planetas. Trabalho é o ser primitivo em busca da caça e fazendo seus primeiros utensílios, até os espíritos mais puros que trabalham para equilíbrio do universo.
Item 14. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então está dizendo aqui que a Terra, já nesse degrau de mundo de provas e expiações, ainda conta com espíritos nas suas primeiras encarnações, né, que são os selvagens, os indígenas, são espíritos mais recentes, criados por Deus, que não são bons nem maus, eles estão se desenvolvendo enquanto espíritos, né? São espíritos criados, como todos nós fomos, simples e ignorantes, só que talvez há menos tempo, né? Então eles estão aqui reencarnando na Terra e aprendendo com aqueles que já avançaram um pouquinho no conhecimento. Há que se observar que os indígenas de hoje, do ano de 2024, já adquiriram bastante progresso, né? Porque o contato com a civilização faz com que eles vão aprendendo e até usando os recursos que hoje em dia a tecnologia oferece. Mas eu quero só lembrar que os indígenas que habitaram o Brasil no início, né, quando os portugueses aqui chegaram, eles eram extremamente simples e eles acolheram bem os portugueses. Eles não correram, não se espantaram, não atacaram, né? Simplesmente para eles verem aquelas pessoas estranhas, né? E de tipo, né? Do biótipo e da vestimenta, né? Deve ter causado certa estranheza, mas eles acolheram com tranquilidade, né? E durante um tempo eles viveram de forma até amistosa, só que depois, infelizmente, né, acabaram sendo caçados para o trabalho braçal, o trabalho forçado. Continuando, os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degredados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então somos nós, né? Esses espíritos degradados? Exatamente. Somos todos extraterrestres, né? Habitando aqui na Terra, mas já viemos de outros planetas aí, onde nós
pelo nosso livre-arbítrio e não acompanhamos o progresso moral, né? Erramos e viemos aqui na Terra não só expiar nossos erros, mas também ajudar esses espíritos inferiores, os recém-criados por Deus, no seu processo evolutivo, né? Então estamos aqui, nessa terrinha, aprendendo um pouquinho mais. E essa leva de espíritos que chegaram à Terra foi que formaram as grandes civilizações na antiguidade, né? A civilização egípcia, a hindu, né? Os gregos, né? Os romanos, lá no Oriente também alguns povos, né? Então vieram para alavancar o progresso e, segundo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Muitos fizeram por onde, retornaram ao planeta de origem, outros continuaram ainda no período de perturbação, como diz aqui o texto, e perturbando também o próprio progresso do planeta Terra, e um grupo, por ter sido tão acolhido e acolhido com tanto amor por Jesus, eles se ofereceram para aqui ficar, para ajudar Jesus na sua obra de condução do planeta, né, de uma forma um pouco mais evoluída. Nesse terceiro caso a gente cita Bezerra de Menezes, né, que o senhor falou no programa passado, que após o desencarne foi convidado para um planeta mais evoluído, mas que pediu para continuar aqui enquanto houvesse lágrimas no Brasil e aqui no planeta Terra, né? E aí termina o item 15 da mensagem de Santo Agostinho, dizendo: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. É o que diz o próprio título do mundo, né? Expiações e provas, né? A gente tem muita dificuldade de entender o que é uma prova. Parece que é uma coisa ruim, né? Mas a prova nada mais é do que uma verificação de conhecimento, né? Quando a gente quer melhorar de vida e se inscreve num concurso público, a gente faz uma prova, né? E se a gente passa naquela prova, a gente vai ter um emprego melhor, um salário melhor, uma certa estabilidade. Então a prova não é uma coisa indesejável, ela é uma coisa por qual todos os espíritos passam, inclusive os mais evoluídos, né? A expiação não, já é aquele processo em que nós erramos e nós estamos corrigindo o erro, né, do passado. É como se fosse uma repetição de ano na escola, né? Eu, quando conversava com meus alunos sobre a importância da prova, né, eu falava para eles: olha, para vocês prova é um castigo, né? Eu falei: mas não é, né? Que a prova é o recurso que a escola oferece para ver se cada aluno pode seguir à frente. Então é uma avaliação, não é um castigo, né? É uma avaliação para ver o nível que cada aluno está, para o professor poder ver se ele vai repetir a matéria ou se ele vai seguir adiante, né? Então a prova é essa avaliação que a gente passa de vez em quando para ver se a gente está apto a começar a assumir responsabilidade maior no progresso do nosso planeta. Às vezes é uma avaliação da própria escola, do próprio método de ensino, né, para saber se a forma como as coisas estão sendo ensinadas está chegando realmente nos alunos. Quando a gente percebe que muita gente não está entendendo, pode ser que seja uma questão do ensino e não do aluno. Então a prova também serve para melhorar a qualidade do ensino. Porque o resultado das provas, a direção da escola vai ver, né, se é só a culpa do aluno, se, como você falou, João, os professores não estão ensinando de forma adequada. Até eu tive um colega,
Quando a gente falava assim, você faz algum trabalho diferente, por exemplo, uma vez eu propus, a gente estava desenvolvendo aqui em Lopes aquela campanha da não violência, né, pelo movimento espírita, e eu levei a proposta para a escola que eu trabalhava. Daí o professor falou assim, não vem com esse negócio desse projeto mesmo, porque eu fiz concurso para dar aula, para ensinar. Um professor desse tipo que não quer ajudar um aluno a mudar de comportamento, né? Realmente nem sempre a aula dele é uma aula que produza resultados positivos. E voltando a falar sobre os espíritos encarnados aqui, né, nesse mundo de provas e expiações, esses degredados, vamos relembrar a justiça da reencarnação, né? A beleza da reencarnação, a beleza da justiça divina, onde está o resgate, o perdão, que nós possamos sempre relembrar que a reencarnação é uma das maiores belezas da doutrina espírita. Então, chegando já ao final do nosso programa, nós vamos ver aqui uma parte da sequência de quadras de Custódio Meiral relacionada com esse capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nos diz o poeta: a terra que nos abriga, onde a dor ainda impera, em transição muito antiga, foi primitiva tapera. O tempo na eternidade não nos permite afirmar, em dias e anos, a idade que a Terra deve somar. A geologia especula, exuma a história enterrada, mas a hipótese macula a verdade procurada. O que, porém, é veraz, por isso só se evidencia, é que o terráqueo é capaz da vivência que alforria. Se o sofrimento o combate, nas conquistas mais sublimes, com ele em si mesmo abate suas dívidas e crimes. A terra, pois, se destina a recolher e educar a alma que o bem descortina e pode o mal evitar. Jesus, mestre amigo, irmãos nossas almas, vamos entrar em contato conosco mesmo e procurar refletir na nossa encarnação, sobre a nossa história de vida, refletir se estamos buscando e fazendo de nosso dia a dia um exercício de amor, de perdão, de tolerância, de paciência, de calma, de tudo aquilo que nós precisamos exercitar em nosso dia a dia para aproveitarmos melhor a nossa encarnação. Cada um saberá aonde precisa atuar e o que precisa melhorar. Que nós, espíritos degradados de outras encarnações, possamos aproveitar essa encarnação nesse mundo que está passando de provas e expiações para mundo de regeneração. Quem sabe possamos nós sermos cartas vivas do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito, para que em nossas pegadas nós possamos deixar exemplos para outros espíritos ainda renitentes no mal, ainda renitentes na vingança, na intolerância. E nós mesmos, se ainda assim estivermos, possamos aproveitar essa encarnação e nos melhorarmos. E um pedido especial aqui vai para a nossa querida amiga Rosana Vergaças. Possa ela contar com as vibrações de todos nós para poder se recuperar e estar de novo com aquele carinho todo que ela tem por esse programa, com aquele carinho todo que ela tem por todos aqueles que a cercam. Que ela possa se recuperar e estar em breve junto a nós. Assim, queridos ouvintes, que todas as famílias possam estar nesse momento gozando de paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.